E no Pod da Região de hoje a gente tem como convidado o vereador do PT, Cláudio Ramos, de Ferraz de Vasconcelos, ele que também é coordenador da macro-região do partido. A gente vai falar sobre os projetos que estão em andamento no município de Ferraz de Vasconcelos e também sobre uma perspectiva política aqui da região e quais serão os próximos passos do PT aqui no Alto Tietê. Vereador, seja muito bem-vindo no Pod da Região. Olá, tudo bem? Como é que você está? Tudo certinho, é uma honra ter o senhor aqui com a gente para a gente debater essas questões. E existem dois projetos que têm a sua marca aqui no município e que foram recentemente aprovados. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre eles. O primeiro é o Conselho Municipal da Igualdade Racial e também sobre o Dia Municipal de Combate à LGBTfobia. Queria que o senhor falasse sobre esses dois projetos. Eu discuto há muito tempo essa pauta do combate ao racismo. Nosso mandato já fez ações e organizou atividades para discutir essa temática na sociedade de ferrazense. Eu acompanho alguns movimentos aqui da nossa cidade, em especial a Casa de Cultura Raízes, e nosso mandato todo ano manda a emenda impositiva do orçamento para a realização da Semana da Consciência Negra. A gente acha que é uma atividade extremamente importante e já faz bastante tempo que a gente provocava o Executivo Municipal para que enviasse o projeto para a Câmara, criando o Conselho Municipal da Promoção da Igualdade. E a gente fez isso através de indicação. Vale salientar também que na época quem mandou uma minuta desse Conselho Municipal foi o Renato, lá da Secretaria de Cultura aqui da cidade, que também é do movimento. E a gente provocou o Executivo Municipal, que teve sensibilidade de mandar esse projeto para a Câmara, realmente criando esse conselho. Se eu não me engano, esse conselho existe aqui na cidade de Ferraz e Suzano. E eu acho que é um baita instrumento para formatar e formular política pública para esse público específico. Então, eu acho que é uma vitória para a cidade, é uma vitória para o movimento, né? A gente precisa discutir isso. Mais de 50% da população brasileira é afrodescendente e a gente não pode fechar os olhos para essa discussão, né? Existe o racismo, ainda mais nos últimos 4 anos de governo Bolsonaro, que parece que a coisa escancarou aqui nesse país. Todo mundo que tinha alguma coisa dentro de si escondida com o Bolsonaro aflorou. E o racismo é uma delas. Então acho que aqui na cidade a gente avança muito. Nós temos muitos quadros de movimento negro aqui na cidade que discute com excelência, né? E eu acho que a cidade ganha muito com esse conselho, e esse público também vai formular a política junto ao governo municipal. E a questão do Dia do Combate à LGBTfobia, ele também segue um pouco nessa mesma linha, né? De também colocar a questão, colocar a conscientização, pregar o respeito. É isso que você acha que deve acontecer? Eu acho que a gente tem que chegar a todos os estratos da sociedade brasileira, né? As minorias, enfim. E aqui no Brasil, os indicadores de assassinato de violência contra esse público ela é muito grande. E a vereadora Gilmara Emboá apresentou esse projeto. Eu conversei com vários líderes desse movimento, tem um especial chamado G. Santos, lá que é da cidade de Itaquá, e ele é o responsável por organizar a parada LGBT em vários lugares aqui do Alto Tietê. E a gente topou esse desafio, a gente já discutia essa temática no segundo mandato nosso, e a gente achou importante apresentar, a Câmara teve entendimento, a gente aprovou. E, se eu não me engano, o movimento vem tratando com o Executivo Municipal a realização da parada LGBT aqui na cidade também, que eu acho que vai ser muito bacana também. Externar também a questão da violência, que é um público perseguido pra caramba, que sofre muita violência, e eu acho que a gente, num país tão miscigenado, com tanta diferença que a gente tem aqui no Brasil, assistir isso calado não faz parte do nosso mandato. Tá certo. Vereador, tem outras ações também que você tem feito por meio de requerimentos, né, cobrando o executivo, e eu queria que você falasse um pouco sobre elas. Uma delas é a questão da Secretaria de Favelas. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho o que você acha que está faltando um pouquinho por parte do executivo. É um assunto polêmico, é um assunto importante, né? Eu acho que primeiro a prefeita Priscila acerta. Eu acho que foi uma grande sacada dela criar a Secretaria de Favelas. Porque uma cidade como a nossa, que tem 77 áreas de ocupação irregular, nós somos a primeira cidade da Grande São Paulo. E é uma cidade que ela está estrategicamente, a gente não está longe da capital. Nós temos 2 estações de trem aqui na cidade.
Mas pessoas que não conseguem se estabelecer na capital acabam indo para a grande São Paulo, e Ferraz é a primeira cidade, 2 estações, é fácil o deslocamento daqui. Agora, o meu questionamento é que você, estudando o orçamento aprovado na Câmara Municipal, essa secretaria ela tem 0,34% de orçamento, né, de 523, 525 milhões que é o orçamento da cidade, 0,34% é o orçamento da pasta. Como é que a gente vai pensar em regularização fundiária aqui na cidade com esse orçamento? Não dá. Não dá. Aqui nós tivemos um deputado estadual, o Jorge do Carmo, que ele mandou, é o primeiro deputado que manda uma emenda, né, no sentido de fazer regularização fundiária. Vários, se não me engano, 19 regiões aqui da cidade estão sofrendo processo de regularização fundiária devido a essa emenda do deputado Jorge do Carmo. Só que a gente precisa de mais. O processo de regularização fundiária ele é um processo demorado. A gente precisou fazer parcerias com a Cidade Legal do Governo do Estado, que é um programa da Secretaria de Habitação do Estado. Só que com esse orçamento que a Secretaria de Favelas tem, vai ter muita dificuldade de tocar isso. Então, como eu discuto essa pauta, acho extremamente importante a gente provocar. Então, eu defendo que ela tenha mais orçamento e que o Executivo Municipal tenha acessibilidade nesse sentido de melhorar o recurso dessa pasta. Falando em recurso, recentemente a Câmara também passou por uma aprovação, um empréstimo aí de 60 milhões de reais que a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos deve contrair para investimentos no município, né? Eu queria saber também a sua posição em relação a isso. A votação ela foi realizada em 2 turnos na terça-feira, no dia de ontem. Ela acabou sendo aprovada, foi 10 votos favoráveis ao projeto, 6 contra. Eu me posicionei contra esse projeto e com muita clareza. Primeiro ponto eu já estou levantando com você. Questão de regularização fundiária. Do empréstimo não é previsto nada para regularização fundiária. Nada. Lá você tem, se eu não me engano, 2,5 milhões de recursos destinados para reformas de quadra. O meu questionamento, Sandra, quais quadras serão reformadas? Todas da cidade? Qual bairro será atendido? Lá você tem, se eu não me engano, 4,5 milhões para reformas de praça. Quais praças da cidade serão reformadas? Esse recurso você reforma todas as praças do município? Não está especificado. Além disso, em quantas parcelas serão pagos esse empréstimo? Também não está escrito isso no projeto e eu questionei ontem, inclusive a bancada governista, como a gente vai aprovar um negócio que... foi questionado, por exemplo, que a prefeitura está numa saúde financeira melhor. Então, porque está um pouquinho melhor, a gente pode fazer um empréstimo de 62 milhões? Como é que eu dou um voto favorável se eu não fui nem chamado? Câmara Municipal, nós vamos destinar um recurso para isso, vai ser feito isso. Tem 8 milhões para iluminação pública. Quais ruas da cidade serão atendidas pela iluminação de LED? Ou seja, faltou um detalhamento. Faltou. Eu quero saber aonde. 8 milhões de iluminação legal. Ilumina a cidade inteira? Não. Se não ilumina a cidade inteira, vai iluminar onde? Não teve essa discussão. Não foi apresentado esse projeto para a Câmara. Por isso que eu me posicionei contra. Entendi. Agora vamos falar de política. Isso que é coordenador da macro-região do PT aqui no Alto Tietê. A gente sabe que os partidos e muitas cidades estão se antecipando aí nos candidatos. Muitos pré-candidatos já estão se lançando. E eu queria saber como é que está sendo a discussão do posicionamento do PT nas próximas eleições e principalmente em quais cidades a gente já tem um cenário um pouco mais definido em relação a esse posicionamento. Cidade de Guarulhos, nós devemos, aqui compreende todas as cidades do Alto Tietê mais Guarulhos, a nossa macro. Em Guarulhos nós temos 3 pré-candidatos a prefeito, que é o ex-prefeito Eloy, o vereador Brinquinho e o deputado Alencar Santana. E o PT de Guarulhos já está no processo de organização de plenárias, de debates, junto à militância para definição de nome. Inclusive pediram autorização junto ao diretório estadual para que o PT de Guarulhos consiga decidir o nome logo esse ano para poder, enfim, tocar a campanha e fazer a discussão junto ao povo de Guarulhos. A cidade de Mogi das Cruzes, nós temos a candidatura do Rodrigo Valverde. Rodrigo, que foi o 3º colocado na eleição de 2020, foi candidato a deputado, foi muito bem votado. E nós temos um outro fator agora também, Sandra, que nós temos a federação. Então hoje o PT se movimenta e vai articular política conjuntamente com o PV e PCdoB. E na cidade de Mogi, essa federação ela já vem se organizando há bastante tempo, inclusive construindo bastante alianças lá com PDT, Rede, PSOL,
E eu acredito muito no resultado de Mogi, no desempenho do Rodrigo Valverde junto com a federação em Suzano, lá em Mogi. Em Suzano a gente deve ter... nós vamos ter agora o PEDEX em Suzano para definir a nova direção do PT, tem um questionamento lá, enfim. Né? É só para as pessoas entenderem, o PEDEX ele é um processo interno, né? O PEDEX é o processo de eleição direta, né? E PEDEX por conta que é extraordinário. O Diretório Nacional deliberou que não deveria ter processo de eleição direta nos municípios. Obviamente, onde tem problemas no diretório municipal, o diretório estadual autoriza a realização de uma eleição extraordinária. E no caso de Suzano, neste momento lá foi autorizado a fazer um PEDEX, um processo de eleição direta extraordinário, para definir a nova direção partidária e, em conjunto com o PV e PCdoB, tocar os desafios de Suzano e da construção da candidatura da federação e a montagem de chapa de vereadores. Em mais algum outro município, o PT também deve lançar candidato. O PT é tradicionalmente um partido que ele lança candidatos aí no cabeça de chapa, né, na majoritária, sim, né? Tem algum outro município que vai se encaminhar nesse sentido? A gente está no processo de construção da candidatura em Salesópolis com o ex-vereador Leles, né? Nós estamos acompanhando um pouco de perto essa discussão. Eu estive sábado em Biritiba e a gente começa no processo de organizar um encontro municipal em Biritiba e conversar com os companheiros da construção desse nome. Temos a informação de algumas pesquisas lá que aparece o nome do PT apontado na pesquisa, que chamou muita atenção. Inclusive conversei com o Romildo Campelo do PV sobre essa articulação em Biritiba. Em Itaquaquecetuba nós temos hoje 2 pré-candidaturas, né? Nós temos do Fabiano e do professor Douglas Iso, que atualmente é presidente da CUT de São Paulo. Então o movimento é esse. Ferraz de Vasconcelos, nós devemos realizar o nosso encontro final de setembro, começo de outubro, e onde o PT vai definir o seu caminho aqui na cidade, né? A priori, na decisão do Executivo Municipal, é que teremos candidatura própria. Nesse momento. Nesse momento, tem algum nome que já pode ser cotado? Tem uns 3 nomes sendo ventilados, mas provavelmente no encontro a gente deve avançar nessa discussão. Com a eleição do presidente Lula, o PT ele retoma o fôlego, ele se coloca no protagonismo que ele teve, né, nos mandatos aí do presidente Lula e da presidenta Dilma, onde o PT ele era o maior partido de maior expressão no país. Você acha que o PT retoma essa posição que ele teve? Eu acho que desde a eleição de 2014, onde a Dilma vence o segundo mandato dela contra o Aécio, numa eleição extremamente apertada, e o Aécio sendo o principal protagonista da construção do golpe contra a Dilma, depois entra Eduardo Cunha, a gente vê um avanço de uma onda conservadora no país, né? Uma extrema direita mais raivosa, no discurso mais homofóbico, mais racista. E a gente sofreu muito nas eleições de 2016, na eleição de 2018, aí vem Bolsonaro e vence a eleição contra Haddad. Nós tínhamos 4 anos de Bolsonaro. E agora com a vitória do Lula e essa construção de uma grande frente contra essa onda conservadora, eu acho que dá fôlego para nós, né? Em especial, eu queria destacar Ferraz e Itaquá. Ferraz e Itaquá foram as cidades que Lula e Haddad venceram no segundo turno. Em especial aqui em Ferraz de Vasconcelos, nós tivemos 55% dos votos. É muita coisa, né? Vencer todas as escolas da cidade é uma coisa que chama a atenção. Então, esse é um retrato da que as pessoas têm saudade dos períodos dos governos do Lula e Dilma, né? Tinham mais condição, tinha mais emprego. E eu acredito que deve refletir muito na eleição agora de 2024. Eu acredito muito. Em vários lugares, acho que a vitória do Lula, obviamente, não é uma eleição para presidente e governador, nem sempre reflete para a eleição municipal. Mas acredito que em muitas cidades, até a forma de fazer campanha e a aceitação das campanhas do PT será diferente. E mas uma parte da discussão que se tinha a nível nacional com esses 2 representantes, porque o Lula e Bolsonaro, eles representam não só partidos, mas até uma linha ideológica, né? Muito clara, sim, divergente, né? Essa mesma discussão, você acha que de alguma maneira ela vai atingir também as eleições municipais?
a depender do apoio ou do posicionamento político ou do posicionamento partidário que os candidatos a prefeito vão ter, ou você acha que isso não atinge muito, não chega a contaminar de certa maneira uma eleição municipal? Eu acho que depende da localidade. Ferraz é uma característica do eleitorado, né? Por exemplo, muito diferente de Mogi. Lá, ó, o Valverde é um baita quadro político, advogado, já foi vereador, uma baita experiência política, muito corajoso. Mas o eleitor mogiano tem um perfil mais conservador na sua maioria. Ferraz não, já tem um outro perfil, né? Aqui é uma cidade com muita dificuldade, foi considerada a quinta cidade mais pobre do estado de São Paulo. Muitas pessoas necessitam de programas do governo federal para poder se manter. Então o perfil é diferente. Eu acho que cada cidade é um perfil diferente. Itaquá também tem muito essa característica. O PT foi muito bem votado. Lula vence lá também. Se não me engano, 51%, 52% lá o Lula e Haddad conseguiram no segundo turno. Então é uma outra característica também, muito parecida de Ferraz. Mas tem cidades que o eleitor ele tem um perfil mais conservador. Tá certo. Vereador, eu agradeço a sua participação aqui no Pod da Região. A gente falou sobre diversos assuntos. Seja sempre bem-vindo aqui com a gente. Estamos aí. Quando tiver um próximo convite, voltaremos. A gente vai ter muito assunto até o final do ano aqui. Com certeza, uma movimentação política na cidade vai ser muito bacana. E a gente está à disposição. Tá certo. Pessoal, no Pod da Região de hoje a gente falou sobre os projetos aqui. Alguns dos projetos de Ferraz de Vasconcelos. Projetos que tem a autoria do vereador Cláudio Ramos, e também a gente fez o vereador traçou um panorama das ações e do posicionamento do PT aqui no Alto Tietê, e a gente falou um pouquinho também do panorama da política nacional. Mais uma vez, vereador, obrigado pela participação. Voltaremos em breve. Tá certo. Lembrando que o Portal da Região é a notícia que você precisa.